Efésios capítulo 3, verso 1 ao verso 13. Leio na Nova Almeida Atualizada, diz-nos assim a palavra do Senhor: Por essa razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada em favor de vocês, pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos santos apóstolos e profetas pelo Espírito. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério, que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. E isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo, temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé nele. Portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. Esta é a palavra do Senhor. Irmãos e irmãs, na carta aos Romanos, capítulo 8, Paulo argumenta no verso 18 que ele tem a certeza que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que será revelada em nós. No versículo 28, do mesmo texto de Romanos 8, Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas parece que esse não era o entendimento da igreja na cidade de Éfeso e das igrejas nas cidades vizinhas à cidade de Éfeso, porque a igreja estava um pouco apreensiva com a prisão de Paulo. E Paulo está aprisionado em Roma, aguardando seu julgamento diante do imperador. É nessa prisão que ele escreve a carta aos Efésios, a carta aos Colossenses, a carta aos Filipenses e a carta a Filemon. 4 cartas da prisão. Provavelmente, se Paulo não tivesse tido aquele tempo de prisão, nós não teríamos sido abençoados com essas 4 maravilhosas cartas. A igreja estava preocupada. E ele escreve na prisão de Roma para ensinar a igreja que estava na cidade de Éfeso e as igrejas das cidades circunvizinhas o que significa igreja, o que é igreja, quais as implicações de sermos igreja, quando a igreja foi idealizada por Deus, e como nós, como igreja, devemos viver para a glória de Deus. No capítulo 1, versos 3 a 14, que nós já vimos exaustivamente, Paulo argumenta que na eternidade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo elaborou um projeto de amor. Nesse projeto de amor a igreja nasce. Antes do pecado entrar na história do mundo, Deus idealizou a igreja, seu povo, sua propriedade particular. Nos versos 15 a 23 do capítulo 1, Paulo ora para que Deus nos dê compreensão espiritual do nosso privilégio, o privilégio de termos sido amados antes dos tempos eternos. Antes de qualquer obra realizada por qualquer um de nós, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo nos amou. No capítulo 2, nos 10 primeiros versos,
Paulo diz do que Deus nos libertou. Deus nos libertou da prisão do diabo, que era nosso Senhor. Nenhum ser humano é livre. Nenhum ser humano é livre. Nós já nascemos escravizados ao pecado. Em Efésios 2, Paulo diz que além de Deus ter nos libertado do poder do diabo, Ele nos libertou das influências do mundo com seus valores hostis, pelos quais nós salivávamos. E em Efésios 2, Paulo ainda diz que Deus nos libertou da nossa própria natureza. Por natureza, nós éramos filhos da ira, condenados ao justo castigo de Deus. Pela graça nós fomos salvos, mediante a fé. A fé é um dom de Deus, não é de obras para que ninguém se glorie. Depois, Paulo termina o capítulo 2, dizendo que Deus não só nos salvou da escravidão do pecado, do amor pelos valores do mundo, e nem da escravidão à nossa própria natureza, como também Deus conectou pessoas de toda tribo, língua, raça e nação à igreja dele. Gentios e judeus, quando ouvem a pregação do Evangelho e se rendem a Cristo Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, são inseridos na igreja de Jesus Cristo. Isso era um mistério para os santos do Antigo Testamento, o fato de que os gentios também seriam inseridos no reino de Deus. Os judeus se tornaram um povo exclusivista, etnocentrado, voltado para o próprio umbigo, um povo orgulhoso espiritualmente, um povo que se esqueceu de sua missão, que era ser luz para o mundo, e imaginou que fora do judaísmo não havia salvação. Mas Paulo diz que na eternidade, o projeto de Deus Pai, Filho e Espírito Santo contemplou salvar pessoas de todas as tribos, línguas, raças e nações. E é por conta desse projeto eterno de Deus que eu e você estamos aqui nessa noite. Brasileiros, um povo miscigenado, com culturas tão diferentes dos orientais do primeiro século, do segundo século antes de Cristo e por aí afora, e agora inseridos à igreja de Jesus Cristo, tendo sido enxertados à verdadeira vida e recebendo de Jesus diariamente nutrientes para que vivamos uma vida repleta de esperança. Paulo deseja orar a respeito disso. Se você observar, o versículo 14 começa com Paulo querendo orar. Versículo 14 do capítulo 3. Por esta razão eu me ponho de joelhos. Paulo vai agradecer a Deus por essa obra extraordinária. Mas antes de orar, Paulo se lembra de explicar o motivo de sua prisão. E ao explicar o motivo de sua prisão, nos versos 1 a 13 do capítulo 3, Paulo nos brinda com um ensinamento maravilhoso de que todas as coisas cooperam para o nosso bem, até aquilo que a gente chama de mal, gera um fim proveitoso da perspectiva da eternidade, e Paulo nos brinda com um ensino maravilhoso a respeito da nossa salvação, a salvação de brasileiros, indígenas, portugueses, japoneses, alemães, húngaros, o fato de termos sido enxertados à videira verdadeira que é Jesus Cristo. Note que nos versos 1 e 2, Paulo traz o motivo de seu aprisionamento. Ele diz, por essa razão. Que razão é essa? Nos versos anteriores, Paulo havia dito que através da pregação do Evangelho, gentios e judeus são salvos, inseridos à igreja. Por essa razão eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, e entre vírgulas ele diz, os gentios. É porque eu prego o Evangelho aos gentios, a todos aqueles que são não judeus, a todos aqueles que não fazem parte da nacionalidade, da etnia judaica. Por esta razão, por eu pregar esse Evangelho, é que eu me encontro preso. Talvez a gente não dê muita importância a isso, mas isso custou a vida do apóstolo Paulo.
Isso foi uma mensagem extremamente radical para o primeiro século. Aqueles que são relativamente entendedores de Bíblia vão se lembrar de Atos capítulo 10. Em Atos capítulo 10, o apóstolo Pedro, está por volta do meio-dia, esperando alguém preparar seu almoço. Ele está com fome. De repente, o apóstolo Pedro tem uma visão. Desce do céu, num lençol, pendurado pelas 4 pontas do lençol, vários animais. Dentre eles, animais impuros, que os judeus não comiam. Deus olha para Pedro e diz: mata e come. Pedro se assusta e diz: de jeito nenhum, eu nunca comi nada impuro. E Deus responde: aquilo que eu santifiquei, o homem não pode tornar impuro. Naquele mesmo momento, Deus estava dando uma visão a um homem chamado Cornélio. Era um oficial romano, um gentil. E Deus mostrou a Cornélio que ele devia enviar seus mensageiros à cidade de Jope, onde Pedro estaria. De repente, a porta bate, depois daquela visão, e Pedro recebe a visita dos funcionários de Cornélio, que dizem: olha, nosso patrão mandou te buscar. Quem é teu patrão? Cornélio. Quem é Cornélio? É um gentio, um romano. Pedro se lembrou da visão de Deus: o que eu purifiquei, não torna impuro. Pedro viaja e vai até a cidade de Cesareia, a casa de Cornélio. Pedro não quer entrar, mas Cornélio disse: eu tive uma visão de Deus. E na medida que Pedro começa a explicar o Evangelho, o Espírito Santo desce. Como aconteceu em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos. O mesmo evento, as mesmas manifestações espetaculares que os apóstolos viram, Pedro agora estava vendo acontecer com os gentios. Pedro tem um choque. Ele percebe que Deus estava ampliando o campo de ação do Evangelho. Mas um capítulo antes de Atos, que é Atos capítulo 9, eu falei de Atos 10, Deus estava transformando a vida de um homem, Saulo de Tarso, indo perseguir a igreja recém-nascida. O próprio Jesus ressurreto aparece e Saulo fica cego. Ele entra em Damasco, Deus aparece a um homem chamado Ananias. Ananias reluta porque Saulo era perseguidor. Ele consentiu com a morte de Estevão, um dos diáconos da igreja. Atos capítulo 7 diz que enquanto Estevão era apedrejado, Saulo segurava as roupas, consentindo com a morte de Estevão, e ele foi até Damasco a fim de aprisionar e talvez até matar alguns cristãos. E Deus responde para Ananias: Ananias, vai até Saulo, ore por ele, porque me importa que ele pregue o evangelho aos gentios e sofra muito em meu nome. Deus já estava dizendo que o ministério do apóstolo Paulo seria um ministério aos gentios. No capítulo seguinte, Deus estava dizendo ao apóstolo Pedro que um grande movimento de expansão do evangelho, que abraçaria o mundo todo e extrapolaria o gueto judaico, também aconteceria. E Paulo, quando recobra a visão, se prepara, fica 10 anos na Arábia, depois volta e começa a proclamar o evangelho, a fazer suas visitas missionárias e a plantar igrejas no mundo gentílico. E assim o livro de Atos termina com o apóstolo Paulo aprisionado na cidade de Roma, a capital do vasto império romano, tendo segurança, não era uma prisão como nós conhecemos hoje, e escrevendo cartas para abençoar as igrejas do mundo gentílico. Isso era revolucionário. É por isso que Paulo começa dizendo: eu estou preso por causa disso, porque por amor de vocês, Deus ama vocês, gentios, brasileiros. Deus tem um compromisso eterno, em seu pacto eterno Deus resolveu salvá-los. Por amor de vocês é que eu estou preso. E aí o versículo 2 começa com a expressão dizendo: se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça. Essa não é uma boa tradução.
Essa conjunção também pode ser traduzida pela expressão uma vez que. Paulo escreve a pessoas que já ouviram falar do Evangelho, a igreja consolidada. Então ele está dizendo, uma vez que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada a vocês, eu estou preso porque vocês me ouviram pregar claramente que através da fé em Jesus Cristo, judeus e vocês gentios são salvos para todo o sempre. Paulo, dos versos 3 a 5, entende qual era a origem de seu chamado. Ele compreende que Deus o havia chamado. Note o que ele segue dizendo: pois segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, note o que ele diz, em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos santos apóstolos e profetas pelo Espírito. Paulo sabia que a mensagem dele não era uma mensagem muito simples. O entendimento das pessoas permanecia embotado. Os homens e mulheres do Antigo Testamento não tinham uma compreensão muito clara de que dentro dos planos de Deus estava envolvido salvar pessoas de todo o mundo, de toda nacionalidade, de toda língua, de toda cor. Mas Deus não ficou em absoluto mistério. Quando você vai para Gênesis capítulo 12, Deus chama Abraão e diz: Abraão, através do teu descendente, todas as famílias da terra serão abençoadas. Através do seu descendente, Abraão, você será luz para todos os povos. Mas a descendência de Abraão não conseguiu compreender as implicações desse chamado e se tornaram um povo exclusivista, fechado para a missão. E agora Paulo está dizendo que com o nascimento, a vida, a obra, a morte, a ressurreição de Jesus e a descida do Espírito Santo, aquilo que antes estava nebuloso, que era um mistério, que a compreensão humana não conseguia absorver, agora ficou claro. Deus abriu as portas, Deus destrancou as fechaduras, e o ser humano, com a mente do Espírito e com a revelação de Jesus Cristo, consegue compreender o projeto eterno de Deus que envolve salvar homens, mulheres, negros, brancos, ricos, pobres, pessoas de qualquer nacionalidade. Era um mistério outrora oculto, e agora foi trazido às claras, e esse mistério possui sua origem no próprio Deus. Paulo está dizendo, isso me foi revelado, no livro de Atos, capítulo 9, eu volto a dizer, Deus aparece a Ananias e diz, Ananias, esse pregará o evangelho aos gentios, e sofrerá muito pelo meu nome. Em Atos capítulo 10, Deus aparece a Pedro e diz, eu santifiquei o mundo, através da obra do meu Filho, gente de toda tribo, língua, raça e nação, será alcançada pelo Evangelho. Em Atos capítulo 17, ou é capítulo 18, me falhou a memória, há um profeta, um grande pregador chamado Apolo. Ele chega na cidade de Éfeso, e ao chegar à cidade de Éfeso, as pessoas só conheciam o batismo de João. Quando Priscila e Áquila pregam o evangelho de Jesus Cristo com mais clareza a Apolo, o que acontece? O mesmo Espírito Santo que desceu em Atos capítulo 2 para os judeus, o mesmo Espírito Santo que desceu à família de Cornélio e seus amigos, também desce para os gentios da cidade de Éfeso. Deus está dizendo, eu tenho um projeto, através do meu Filho, de resgatar o mundo todo. E Paulo entendia que por conta dessa pregação ousada, dessa coragem em se entregar à vontade de Deus, é que ele estava aprisionado. No verso 6, Paulo fala sobre a natureza desse mistério, que através da obra de Jesus Cristo foi revelado.
Olha o que ele diz no verso 6: o mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, e são coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Esse mistério, que antes era oculto e agora foi revelado, possui 3 implicações. A primeira é: os gentios foram feitos co-herdeiros com os judeus. As mesmas promessas direcionadas aos judeus agora são derramadas também aos gentios. É por isso que eu e você podemos orar dizendo: Abba, Pai. É por isso que eu e você podemos ter a certeza de que fomos feitos propriedade exclusiva de Deus. É por isso que eu e você podemos ser chamados de filhos de Abraão, porque nós temos a mesma natureza da fé que Abraão possuía. Abraão entregou a sua vida à palavra do Deus que garantiu que faria dele um grande povo. E nós entregamos nossas vidas à palavra desse Deus que garantiu que em Cristo nos amaria até o fim, nos salvaria, nos restauraria, nos faria nova criação. O segundo elemento desse mistério é que nós fomos tornados membros do mesmo corpo. Não há um corpo especial de judeus e um corpo diferente de gentios. Nós não temos 2 igrejas, existe uma única igreja de Jesus, e nessa única igreja de Jesus, há os judeus étnicos que creram em Cristo como Senhor e Salvador, e há uma multidão de toda língua, povo, tribo, raça e nação que creu em Cristo, e que por ter crido em Cristo, foi inserida à igreja dos salvos. Nós fomos inseridos ao corpo de Jesus Cristo. E o terceiro e último elemento da natureza do mistério é que nós fomos tornados coparticipantes da promessa. O que significa isso? O Antigo Testamento dizia que quando chegasse a plenitude dos tempos, Deus derramaria sobre nós o maior de todos os presentes, a maior de todas as dádivas. Ele concederia o Espírito Santo ao seu povo. Deus concedeu o Espírito Santo a nós, os que cremos. Só é possível crer em Cristo, só é possível crer em Cristo se nós tivermos recebido primeiro o Espírito Santo. Se você crê em Cristo, se você rendeu sua vida a Jesus Cristo, se você ama a sua palavra, se você é tocado diariamente pela ação de Deus, se você é uma pessoa de fé enraizada em Cristo Jesus, você foi nascido pelo Espírito Santo, você recebeu a promessa de Deus de habitar em você. Diante dessa revelação do mistério, Paulo diz que Deus concedeu a ele um papel. Nos versos 7 a 9, ele desenvolve esse argumento. Ele diz: do qual o quê? Pregador de Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual eu fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder, a mim, o menor dos santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. Paulo explica aqui qual é o seu papel. O primeiro papel é que ele foi constituído ministro de Cristo. A palavra para ministro aqui é diáconos. A palavra diácono significa aquele que serve, aquele que tem uma missão, aquele que foi comissionado para um serviço. Paulo diz: eu fui comissionado para um serviço, pregar Jesus Cristo, herança nossa. Mas Paulo se enxergava como indigno dessa missão. Ele diz no versículo 7, conforme o dom da graça de Deus que foi concedida a mim. Eu recebi a graça de Deus, o privilégio de anunciar isso, de pregar que pessoas de toda a língua, tribo, raça e nação, os gentios, foram inseridos à igreja de Jesus. Note o versículo 8, como Paulo se considerava, a mim, o menor de todos os santos.
Paulo, ele tinha uma visão, eu não posso chamar de uma baixa autoimagem. Esse conceito não passava na cabeça de Paulo. Isso é um conceito da psicologia recente do nosso século. Mas Paulo tinha a verdadeira humildade. Paulo sabia que havia segurado as roupas dos algozes de Estevão, um verdadeiro homem de Deus. Paulo sabia que era um ignorante, um cego, um surdo, um nu, um pobre diante de Deus. Paulo sabia que havia organizado suas forças para perseguir e maltratar a igreja de Jesus. E Paulo sabia que o próprio Jesus apareceu a ele por graça. Paulo sabia que ele recebeu o dom da vida eterna, que ele recebeu a salvação, que ele foi inserido à comunidade dos salvos, à igreja de Jesus. Paulo sabia que tinha a esperança da ressurreição dentre os mortos. Paulo sabia que foi chamado para ser apóstolo. Não são os apóstolos de esquina que a gente tem hoje, não. Esses apóstolos de ponta de rua, não. Só existiram 12 apóstolos. Judas morreu, e em Atos capítulo 1, a igreja organiza uma outra eleição e substitui Judas. Paulo é um apóstolo, que é o apóstolo número 13. Ele se chama de filho nascido fora do tempo. Por ser apóstolo, ele recebeu revelações especiais. Mas ele sabia quem era. Ele sabia de onde havia vindo. Ele sabia o que Deus havia feito por ele. E diante desse amor glorioso de Deus, da obra de Deus por ele, ele ficava constrangido. Essa é a verdadeira humildade. É por isso que ele se chama o menor de todos os santos. A graça me foi concedida. Eu não tenho dignidade para pregar sobre isso. Eu não tenho dignidade para ser apóstolo. Mas Deus me presenteou com esse privilégio. Ele se enxergava assim. Ele recebeu de Deus 2 missões. No verso 8, Paulo diz: pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Você consegue imaginar isso? Pregar a respeito das insondáveis riquezas de Cristo. É você cavar, 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 e jamais chegar ao fim. É riqueza que não termina, porque em Cristo Jesus está represada toda a perfeição, toda a glória de Deus. Paulo sabia que podia proclamar Cristo, que não conseguiria sair da superficialidade, porque é uma riqueza inesgotável de tesouro. E ele recebeu esse privilégio, pregar sobre as riquezas inesgotáveis de Cristo Jesus. Olha o segundo privilégio que ele recebeu, está no versículo 9, e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus, o Deus que criou todas as coisas. O meu privilégio é proclamar o que estava oculto e agora está claramente revelado. Deus tem um projeto de amor pelo mundo, que em Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas. O povo da primeira aliança, o povo de Deus falhou em cumprir sua missão, mas Deus jamais falhará. Ainda que nós falhemos, Ele permanecerá fiel, e por isso, no tempo certo, Ele enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para receber a maldição da lei, a fim de salvar todos aqueles que estão escravizados pela lei, e dar-lhes vida em abundância. Está claro que quem abraça Cristo, abraça a vida. Quem se rende a Cristo é feito cidadão da eternidade. E Paulo proclama essa mensagem. E aí ele vai caminhando para a conclusão, nos versos 10 a 11, para falar sobre o motivo
daquilo que era antigamente um mistério, agora ter sido revelado. Ele diz: e isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. A razão daquilo que antes foi um mistério, agora ser revelado, é que Deus deseja utilizar sua igreja, seu povo, para revelar o processo de salvação ao mundo. Paulo usa uma expressão aqui, a multiforme sabedoria de Deus. É uma pedra preciosa com várias faces. Cada uma dessas faces diferentes revela a beleza dessa pedra preciosa. Paulo diz: essa é a igreja de Jesus. É uma comunidade que agora, ao longo da história, formada por gente de toda tribo, língua, raça e nação, gente que foi amada antes da fundação do mundo, eleita por Deus Pai, salva por Jesus Cristo, habitada pelo Espírito Santo, vai proclamar o Evangelho e se edificar mutuamente e crescer. Essa igreja revelará aos principados e potestades nas regiões celestiais a sabedoria de Deus. O que essa expressão principados e potestades nas regiões celestiais significa? Significam que até os anjos ficam absortos, ficam deslumbrados, na medida em que o projeto de salvação de Deus é revelado por meio da igreja. Os anjos que assistem diante de Deus não conhecem todos os detalhes da história. Em sua primeira carta, Pedro nos diz que os anjos, na medida em que vão conhecendo a salvação trazida pelo Evangelho, os anjos ficam admirados. Na medida em que a gente, como igreja, vai pregando o Evangelho e a sabedoria de Deus vai sendo conhecida no mundo, gente vai sendo salva, os anjos ficam admirados com o projeto eterno da Trindade. No versículo 11, Paulo diz que essa foi a eterna vontade de Deus, que Ele estabeleceu em Cristo desde os tempos eternos, que por meio de nossas vidas, a comunidade dos gentios, inserida a igreja verdadeira, a sabedoria de Deus fosse revelada ao mundo. E aí Paulo conclui nos versos 12 e 13, com duas implicações. Ele diz: em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé nele. A primeira implicação de termos sido salvos, inseridos à igreja de Jesus, termos sido tornados membros do corpo de Cristo, é que nós temos livre acesso a Deus. Nós podemos entrar à presença de Deus com ousadia e com confiança. Isso não vale somente para os dias bons. Isso vale também para os dias difíceis. O autor aos Hebreus escreve o capítulo 4. Há um povo que estava sendo judiado pela perseguição. Gente oprimida, gente faminta, gente empobrecida, gente cansada, gente sobrecarregada com o fardo da vida. E o autor aos Hebreus no capítulo 4, ele diz: tenham ousadia para entrar no trono de graça, porque Jesus Cristo, o nosso fiel sacerdote, Ele ora por nós, Ele intercede por nós, foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado, e por conta de sua obra e seu sacrifício perfeito, nós temos liberdade para entrar na presença de Deus e receber dele socorro e alívio em momentos específicos. Isso é uma aplicação linda. Deus é por nós. E se Deus é por nós,
quem será contra nós? Temos livre acesso a Deus por meio do sangue precioso de Jesus Cristo. Nada nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus. Seja qual for sua situação, de celebração ou de angústia, você é convidado a ousadamente ter acesso a Deus e ir até Deus com confiança, porque Ele sustentará a sua vida. E a última implicação de Paulo está no versículo 13. Ele diz: portanto, eu peço que vocês não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês. Não desanimem, pois isso é motivo de honra para vocês. As pessoas olhariam para a situação de Paulo e diriam: tragédia. Deus pesou a mão sobre ele. Mas Paulo olha para a sua situação e diz: eu estar preso é motivo de honra para vocês. Porque eu só estou na condição que estou, porque eu fui salvo, eu fui chamado, eu respondi obedientemente ao chamado, eu preguei o evangelho a vocês, vocês foram enxertados na árvore verdadeira, a videira que é Jesus Cristo, vocês são sustentados e salvos nele, possuem esperança de vida eterna, jamais serão lançados fora. Eu estou preso por isso. E nem Paulo tinha aquela compreensão no momento. Por meio de suas prisões, várias cartas foram registradas como palavra revelada de Deus a nós. A carta aos Colossenses exalta a natureza de Jesus Cristo. Na carta aos Colossenses, Paulo começa a nadar de leve nas insondáveis riquezas de Cristo Jesus. Na carta aos Filipenses, Paulo diz: alegrai-vos do Senhor, em tudo alegrai-vos no Senhor, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, pela ação de graça, com súplicas, e o Deus da paz estará com vocês. Na carta a Filemon, Paulo ajuda um escravo recém-convertido a ser reconciliado com o seu patrão, e através da carta de Paulo a Filemon, as sementes da abolição da escravidão são lançadas. A carta de Paulo a Filemon foi a carta que mobilizou, incendiou o coração de William Wilberforce, o parlamentar que por 30 anos lutou enquanto a Inglaterra era a potência planetária para abolir a escravidão no mundo. Uma carta na prisão. É por isso que ele diz: não fiquem muito desanimados não, porque a minha condição redunda em bênção para vocês. Quais são algumas possíveis aplicações para as nossas vidas? Nós, como povo de Deus, fazemos parte de um propósito revelado nas Escrituras. O propósito de que Deus em Cristo reconciliaria consigo o mundo. Todo o propósito de Deus foi cumprido. A história não é um trem desgovernado. Nossas vidas não são vagões fora do trilho. Há um ditado que diz: Deus escreve certo por linhas tortas. Esse ditado está errado, porque tudo aquilo que nós chamamos de linhas tortas fazem parte do eterno propósito misterioso e bom de Deus, que redunda em glória para o seu nome e para o nosso bem. Todas as coisas pelas quais você passar cooperarão para o seu bem. A história está nas mãos de Deus, sob seu governo, com seu reinado justo, perfeito e bom, e nossas vidas testificam isso.
de que todas as promessas de Deus foram cumpridas. O descendente de Abraão veio, viveu vida perfeita e nos reconciliou. Pessoas de outro continente, do outro lado do planeta. O descendente de Abraão nos reconciliou com Deus. A segunda aplicação é que o plano de Deus, revelado a nós, precisa gerar em nós propósito. Um crente sem sentido, sem propósito para a sua vida, é uma contradição de termos. Nós fomos abençoados com a graça de Deus. Sabe o que é graça? Ele destruiu quem você era e amorosamente fez você se tornar filho, co-herdeiro com Cristo. Gente que recebe a promessa do Espírito Santo. E Deus te chamou para ser um diáconos. Deus te comissionou para uma missão. Deus te abençoou com um propósito de vida. Testemunhe o Evangelho. Conheça o Evangelho. Alegre-se em Cristo, a revelação de Deus, nosso tesouro. Proclame Cristo. Identifique-se radicalmente com Cristo. E até as implicações negativas que vierem de sua identificação com Cristo gerarão um bem enorme para a sua vida, como geraram para Paulo e para seus ouvintes. Uma outra implicação, queridos, é que nós estamos prestes a celebrar o Natal. No próximo domingo teremos 2 celebrações de Natal. Uma no culto às 18. 18, pastor? É isso mesmo. Domingo que vem nosso culto será às 18, para dar tempo de escurecer um pouco. Teremos um espetáculo cantado. O culto todo será cantado. A pregação será cantada. Como assim? Venha e vê. Teremos o culto às 18 e outro às 19h45. Falaremos muito sobre o nascimento, as implicações do nascimento e as implicações da obra de Jesus. É mês de celebrarmos o Natal. Mas o Natal só existe porque na eternidade, Deus Pai disse para o Filho: eu escolhi amar um povo para mim. Deus Filho disse: porque a minha vontade é fazer a tua vontade, eu viverei em obediência ao Senhor e morrerei por esse povo. Eu descerei da glória, da majestade, das minhas insondáveis riquezas, para tornar possível a aquisição desse povo amado pelo Senhor antes dos tempos eternos. Aí no poder do Espírito Santo, na pobre pequena vila de Belém, a criança nasce. E nela está represada toda a riqueza da glória de Deus, para salvar o mundo todo. E cá estamos nós, 2000 anos depois, numa cultura completamente diferente, com hábitos completamente diferentes, um jeito de pensar completamente diferentes, e chamados com salvação, feitos família de Deus, co-herdeiros com esse Filho, com uma vocação, proclamar as virtudes daquele que nos retirou das trevas e nos transportou para seu reino de luz. Que Deus encha seu coração de alegria, por fazer parte de um plano eterno, por ter sido amado antes do primeiro segundo correr no curso do tempo,
por ter sido desejado por Deus, antes da batida de asa do primeiro anjo criado. Que Deus encha seu coração de gratidão, por ter uma razão para viver, por pertencer à família planetária daqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador. Você conhecerá essa família em breve tempo, num corpo glorificado, numa alma ressurreta, num novo céu e numa nova terra, onde não haverá dor, nem lembranças das coisas passadas, porque as primeiras coisas se passaram e tudo se fez novo.